Observar o solo e responder às preocupações sobre sua trabalhabilidade parecia apenas mais uma conversa técnica de agricultores. Mas, de repente, caminhões começaram a despejar milhões de abelhas no deserto de Nevada. Para muitos, foi a cena mais absurda da agricultura moderna. As redes sociais explodiram com vídeos do que parecia ser um espetáculo insano. Abelhas lançadas em um terreno árido e salgado, mais parecido com um deserto abandonado do que com uma fazenda. Crueldade com os animais, disseram especialistas agrícolas. Esses fazendeiros enlouqueceram, comentaram vizinhos. A imprensa local noticiava o que chamava de um experimento fadado ao fracasso. Tudo apontava para um desastre anunciado. Mas, então, veio a surpresa. Apenas um mês depois, aquelas abelhas se tornaram parte essencial do pomar Gilcrey. Elas começaram a transportar pólen de flor em flor, fertilizando as árvores e renovando a vida no meio do deserto. As mesmas pessoas que zombaram do projeto agora tentavam desesperadamente copiar o modelo. O que parecia loucura revelou-se um divisor de águas. Os críticos perceberam tarde demais que tinham julgado errado uma estratégia ousada que poderia transformar a agricultura para sempre. O suposto desastre agrícola deu lugar a uma revolução. E diante da crise que ameaçava destruir o modo de vida em Nevada, os pequenos insetos mostraram que ainda podem salvar o futuro da nossa comida. No coração árido de Nevada, a agricultura sempre foi um desafio. Mas em 2023, o desespero tomou conta dos agricultores. Ano após ano, as colheitas diminuíam, e o solo, cada vez mais alcalino pelos depósitos minerais de antigos lagos, parecia impossível de recuperar. Era como lutar contra um inimigo invisível que insistia em vencer. Entre todas as culturas, apenas uma sobrevivia com vigor surpreendente: a alfafa. Suas flores roxas escondiam um segredo. Com raízes profundas, ela encontrava água onde nenhuma outra planta conseguia. Mais do que isso, suas sementes eram valiosas, capazes de reter umidade no solo e garantir o futuro das plantações. Mas havia um enigma cruel. Sem a polinização correta, os campos floresciam lindamente, mas quase não produziam sementes. As abelhas comuns, inclusive as melíferas, tão confiáveis em outros cultivos, falhavam. Evitavam o mecanismo delicado da flor de alfafa, que exigia um disparo preciso, como uma catapulta natural. Milhares de dólares se perdiam em cada safra. Foi então que a pesquisadora doutora Clara Martinez descobriu algo enterrado no tempo. Vasculhando estudos da década de 1970, encontrou referência a uma espécie nativa esquecida: as abelhas alcalinas. Solitárias, sem colmeias, viviam em túneis subterrâneos de solo salgado. E, diferente de todas as outras, adoravam o mecanismo da alfafa. Cada vez que pousavam sobre as flores, desencadeavam a polinização com perfeição. O problema: essas abelhas quase haviam desaparecido, vítimas de pesticidas e da destruição de seu habitat. Ressuscitá-las parecia loucura. Afinal, quem em sã consciência salinizaria sua própria terra para atrair insetos? Foi quando o fazendeiro Bill Richardson topou arriscar. Preparou 2 hectares, misturou toneladas de sal ao solo e instalou um sistema caríssimo para manter a umidade ideal. O resultado parecia insano: caminhões despejando milhões de abelhas vivas em um deserto branco de sal. A internet não perdoou. Vídeos viralizaram, manchetes zombaram e especialistas chamaram de crueldade. Mas sob a superfície, algo incrível acontecia. As abelhas não morriam. Pelo contrário, prosperavam. Cavavam túneis perfeitos, criavam berçários seguros e multiplicavam-se rapidamente. Em poucas semanas, já formavam uma cidade subterrânea viva, protegida pelo sal contra parasitas e competidores. E então veio o verdadeiro milagre. Os campos de alfafa próximos explodiram em produtividade. As abelhas alcalinas polinizavam 300 flores por dia, 4 vezes mais que as melíferas. Não só isso, alcançavam quase 100% de sucesso. Na colheita, os números foram inacreditáveis. Até 900 kg de sementes por acre, 3 vezes mais que a média do estado. Bill, antes ridicularizado, transformou sua fazenda em uma mina de ouro agrícola. Logo, Nevada deixou de ser piada para se tornar referência mundial. O segredo não era apenas despejar abelhas,
era recriar com precisão as condições únicas do deserto: sal, umidade subterrânea e adaptação genética milenar. Agora, pense comigo, se até aqui essa revelação já te surpreendeu, deixe o seu like. Assim, mais pessoas vão descobrir essa história extraordinária da ciência e da natureza. E a jornada não para aqui. O sucesso de Nevada não só salvou fazendas, como também forçou cientistas a repensarem tudo o que sabiam sobre polinização. O que começou como loucura se tornou um avanço científico capaz de mudar a agricultura para sempre. As abelhas de Nevada basicamente coevoluíram com as plantas nativas e até com as condições únicas do solo. O que parecia um experimento excêntrico revelou algo surpreendente. Os canteiros alcalinos não só funcionavam para a polinização, como também aumentavam a biodiversidade local. Eles criavam umidade em pleno deserto, ofereciam abrigo para outros insetos do solo e sustentavam espécies de plantas nativas. O que começou como motivo de riso se transformou em triunfo. Meses depois, os resultados econômicos silenciaram todos os críticos. A colheita final foi tão impressionante que era impossível contestar. O setor de sementes de alfafa, antes em dificuldades, explodiu para um negócio de 400 milhões de dólares anuais, alavancado pela eficiência das abelhas alcalinas. Fazendas que antes colhiam pouco viram sua produção multiplicar-se por 3 ou 4 vezes. A história de Bill Richardson é o melhor exemplo. Ridicularizado por meses, ele acabou transformando seus canteiros experimentais em uma operação de mais de 1.500 acres e lucros anuais de 4 milhões de dólares. Nevada, de piada agrícola, virou potência polinizadora. E mais, a inovação não parou nos campos. Fabricantes de equipamentos criaram máquinas especializadas para manter e expandir os leitos de abelhas, impulsionando novos setores inteiros da indústria agrícola. Esse experimento maluco não apenas funcionou, ele redefiniu o jogo. Nevada mostrou que, às vezes, a resposta não vem de fora, mas do uso inteligente das próprias espécies nativas. E você, o que acha de usar soluções locais e naturais para resolver problemas modernos da agricultura? Já viu alguma ideia que parecia absurda, mas acabou se provando genial? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se essa história já te surpreendeu, prepare-se. No próximo vídeo vamos revelar outra inovação inesperada que está mudando a forma como entendemos a agricultura no mundo.